hoje a gente está aqui na parte 2 da conversa com o Oscar. O Oscar, que foi nosso convidado, está aqui de novo com a gente, para a gente ampliar um pouquinho mais essa discussão, conversar sobre outros assuntos, sobre educação, por exemplo, que é um assunto que interessa para todos nós. Pessoal, não vamos esquecer de seguir, compartilhar. Nosso Instagram é @além-das-páginas23. No YouTube, a nossa página também é Além das Páginas 23. Segue, compartilha, deixa o like. Você é contratado, carteira assinada, ou trabalha informalmente? Olha, isso aí, João, é uma pergunta muito interessante. Eu sempre falo assim, eu sou fazedor de tendas. Sabe o que é fazedor de tendas? Tá bom, vou falar aqui. Do apóstolo Paulo, acho que é a carta de Paulo aos Filipenses, que ele fala que ele não queria ser um peso para a igreja. Então, assim, hoje eu sou fazedor de tendas. Algumas pessoas podem achar que isso é uma crítica à igreja, mas é a verdade, cara. Não tem uma igreja hoje que me paga um salário. E eu sou formado em teologia. Então, assim, eu devo ganhar. É o correto, né? Vocês são professores. O Ariel é o professor de sociologia, certo? E o João é o professor de filosofia. Então, assim, eu deveria estar ganhando daquilo que é a minha formação, que é teologia. Afinal de contas, é a minha área de formação. Mas, assim, hoje eu não tenho uma igreja que me paga salário. Por quê? Hoje eu não sou um pastor de uma igreja, infelizmente. Então, hoje eu sou fazedor de tendas. O que significa fazedor de tendas? O apóstolo Paulo, além de ele ser um apóstolo carimbado como apóstolo, ele não recebia... Claro, ele recebia oferta, né, de algumas igrejas ou outras, mas assim, ele não tinha um salário fixo. Então, assim, mas hoje eu sou fazedor de tendas, porque eu hoje trabalho de carteira assinada, né? Conforme o João perguntou, mas eu estou afastado. Agradeço a Deus por estar trabalhando hoje de carteira assinada. Imagine como que seria a minha vida se eu não estivesse trabalhando de carteira assinada. Eu estava falando por Ariel hoje, eu não sou esposo do troféu, tá? Porque existe esposa... Sim, João, desculpa cortar a palavra. Existe aqui, atualmente, no Brasil... A gente tem uma discussão bem ampla em relação à questão do trabalho, trabalhar com carteira assinada, ser autônomo, trabalhar... Popularmente as pessoas falam, vou trabalhar por conta própria. Sim. Né? Então, porque carteira assinada ganha pouco, então eu tenho que trabalhar por conta própria, porque vou ganhar mais e vou ser um empreendedor, acho que essa é a palavra melhor para o momento. Né? Sim. Então eu vou ser um empreendedor, né? E a gente observa que boa parte dos empreendedores, infelizmente, vive numa condição até pior do que quem trabalha com carteira assinada. A gente sabe que o salário no Brasil é baixo. Para a nossa necessidade, para a nossa realidade. Mas ele te trouxe, no caso, hoje, uma garantia minimamente de sobrevivência. Porque você tem um benefício que, não podendo trabalhar, né? Sim. Um direito legítimo e garantido de poder usufruir desse benefício, no caso do Brasil, que é o INSS. Sim. No seu país, tem esse tipo de atendimento ou não? Bom, João, eu sempre gosto de contextualizar as coisas. A minha esposa não gosta muito que eu faça isso, mas eu tenho que fazer, não tem como. Porque, assim, por mim, o trabalho ele é uma expressão de liberdade. Não lembro agora quem foi o filósofo que falou sobre isso, que ele encara o trabalho como uma expressão de liberdade. Quando eu trabalho, eu me sinto livre. Porque, afinal de contas, o trabalho ele me dá várias possibilidades. E uma das possibilidades que o trabalho me deu é essa oportunidade de eu estar registrado em uma carteira assinada. Conforme eu falei, sou educador social, trabalho no Instituto Caritas, bem perto aqui na Granja Viana. Agradecer ao pessoal do Instituto também pelo carinho. E então, isso me deu essa liberdade. Hoje eu estou afastado pelo INSS. Infelizmente, eu já ouvi o pessoal falando, poxa, esse pessoal aí... Eu não estou gostando que eu fale, desculpa pela palavra, mas a pessoa diz assim, esse é um vagabundo. Então, assim, eu não sou um vagabundo, eu estou afastado porque eu tenho direito. Eu trabalhei e a lei aqui no Brasil me garante me dá essa liberdade e essa proteção
para que durante esse processo do meu tratamento eu fique afastado, né, através do Instituto de Segurança Social. Agora, ele é realmente muito importante. Imagina, eu falei que eu sou fazedor de tendas. Hoje, se eu estivesse trabalhando numa igreja, talvez eu não teria nem essa oportunidade. Porque assim, que igreja vai aceitar trabalhar com pessoa nessa condição? Pagar o salário e você não trabalhar, não fazer nada. Porque a minha condição não permite. Algumas vezes eu consigo pregar, mas outras vezes eu não consigo fazer mesmo nada. Então, assim, foi um ponto muito importante. Na verdade, eu considero isso como mão de Deus agindo sobre a minha vida. Porque se hoje eu não estivesse trabalhando de carteira assinada, eu não sei o que seria da minha vida aqui no Brasil. A gente recebe um apoio, não vou mencionar o nome aqui, mas só para dar um exemplo, esses dias eu fiz o processo de radioterapia, né? Conversei com o Ariel, foram 10 dias seguidos. E eu tinha que pegar ônibus ou Uber. E o irmão de boa fé simplesmente ligou, mandou mensagem para mim, esse irmão não é da minha igreja. Não estou dizendo aqui para vocês fazerem Pix para mim, não é isso, tá? Mas ele simplesmente pegou R$500 e me mandou. Diz o seguinte, olha, é para você pegar a condução durante esse período. Assim, peguei aquilo aí, eu falei com o Ariel que um dos pontos mais libertadores, né, esse processo da minha saúde, é pegar o carro e pegar Raposo durante os 10 dias. Coloquei a gasolina. Então, assim, se eu não tivesse essa carteira assinada, como é que eu viveria? Fazendo pedidos. Claro, quem recebe Pix de 12 milhões ou 100 mil reais é o pessoal lá que está saindo... 17 milhões, né? Eu não tenho esse privilégio, né? Então, assim, está saindo do país, está lá no outro país lá e coloca o Pix, a chave Pix lá, está recebendo... Pô, eu não tenho esse privilégio, né? Mesmo que se eu tivesse também, né? Acho que não é ético até, né? Mas, enfim. Então, assim, indo direto à pergunta, no meu país hoje... eu não me lembro, porque eu nunca trabalhei de forma formal. Na verdade, eu nunca trabalhei no meu país, né? Mas eu acho que o acesso hoje à segurança social em Angola é muito mais difícil em relação ao Brasil. Então, eu não teria condições de responder de uma forma tão assertiva, mas eu responderia talvez a questão do LOAS, por exemplo. LOAS aqui, para quem não trabalha e passa numa condição como eu, tem o direito ao LOAS. Mas no meu país, essa pessoa já não teria essa condição. Então, o Brasil deu essa abertura. Eu acho que o trabalho serviu também como um ponte muito importante para que eu conseguisse todo esse processo. E, aliás, o processo para ser enquadrado dentro do INSS também foi o instituto que tratou, né? Contratou a área da contabilidade. É isso que eu ia perguntar. Você, como estrangeiro, né? Hoje vive legalmente no Brasil. Sim. E tem todas as garantias como qualquer um outro cidadão brasileiro. Sim, eu tenho todas essas garantias, isso é muito bom, né? Então isso me dá uma liberdade realmente. Porque assim, o que eu preciso apenas fazer é apresentar, né, o relatório médico para o Instituto de Segurança Social, que é o INSS, apresentar o relatório médico e com base nisso, então eles chegam à conclusão se prorrogam o auxílio ou não. Então, isso é muito importante, porque isso dá segurança para a pessoa, né? Se não tivesse isso, conforme eu já falei, não sou esposo do troféu. Você também comentou que essa terça-feira foi sua última radiografia, né? Radioterapia. Isso. E como foi esse processo? É verdade, eu só comentei sobre quimioterapias e radioterapia, né? Eu nunca tinha feito radioterapia. Explica para o pessoal a diferença aí, para quem não sabe também. Ok. Então, aproveitando aqui falar. Então, a quimioterapia, muita gente pergunta, mas quimioterapia, você entra numa máquina, o que acontece, né? Sim. Porque a gente tem a ideia de uma radiação, você entra numa máquina, pega uma radiação. Então, assim, eu faço a quimioterapia ultravenosa. Na verdade, é como se fosse um soro. E o processo todo, para vocês terem ideia, são 7 horas. Assim, do início até o fim, o processo todo, até as medicações que você vai tomando, né, nesse soro, são 7 horas. Assim, é um processo muito desgastante. Na verdade, a quimioterapia é um veneno, né? Porque ele vai destruindo as células boas, ó. Eu não queria tirar o boné, mas assim, o meu cabelo tá assim porque... Eu vou ficar assim até o fim do podcast. Então, assim, porque foi o processo de quimioterapia, né? Então, tem a queda de pelos, no sentido geral. E a quimioterapia ela é mais geral do que a radioterapia. A radioterapia ela é mais localizada. Então, a radioterapia, você entra dentro de você é posto numa bancada, né? E dentro dessa bancada tem uma máquina
E essa máquina, então, que vai fazendo o processo giratório para localizar exatamente onde está o tumor, para fazer um tratamento bem mais localizado com a radiação. E também a questão da radiação, acho que é bom falar isso. Eu não pesquisei muito de forma aprofundada, mas é uma questão de moléculas, né, de elementos químicos. Não é aquela radiação tão forte que deixa a sua pele queimando. Não, isso não é verdade. A pessoa pensa que radioterapia, você entra numa máquina, você fica queimando lá dentro. Não, não é isso, né? É uma pequena radiação que atinge o ponto específico para o tratamento e tem os efeitos colaterais, né? Também, mas os efeitos colaterais da quimioterapia eles são mais fortes em relação aos efeitos colaterais da radioterapia. E tem pessoas também que fazem quimioterapia que eles não têm efeitos colaterais tão fortes assim, porque existem vários tipos de quimioterapia. E a quimioterapia que eu fiz é uma quimioterapia muito mais forte mesmo em relação às outras quimioterapias. Algumas pessoas já me perguntaram, alguém fez a quimioterapia e não caiu, não teve queda de cabelo. Isso é normal acontecer, porque existem vários tipos de quimioterapia para o tratamento, dependente de qual tipo de tumor está sendo tratado. Acho que é importante deixar claro isso para as pessoas. E a radioterapia ocorreu bem, tive alguns desgastes, a questão do estômago, do esôfago, mas eu estou lidando com isso aos poucos. Certo. Acho que mudando de pato para ganso, né? Todos nós aqui somos educadores, né? Ok. E a ideia do podcast, uma das ideias principais do podcast é isso, né? Falar de como a educação transforma. Qual que é o papel da educação na vida do Oscar? Por que é tão importante ter e buscar conhecimento? Cara, eu acho assim, não vou me lembrar agora, mas eu queria citar para o Freire, quando ele fala sobre a questão da educação, né, como um processo de libertação. Então, a educação ela liberta realmente. Então, uma educação, um processo de ensino e aprendizagem, é bom destacar isso, o processo de ensino e aprendizagem que não liberta, por mim, a gente coloca um ponto de interrogação nesse processo. Esse processo deve ser capaz de me instigar, a questionar pontos positivos quanto pontos negativos. Então, a educação hoje tem um processo muito grande para a minha vida. Por quê? Eu não nasci em um lar de privilégios. Conforme eu falei, eu vim do interior de Angola, passei por muitas situações bem complexas, dos mais que a gente imagina. Se hoje eu sou questionador, isso é fruto da... Questionador e pensador, isso é fruto da educação. Eu acho que acabei não falando isso. Eu fiz a teologia e a filosofia, depois eu fui fazer a pós-graduação em filosofia na Universidade Federal da Bahia. Então, esse processo todo, né, da minha vida, dos questionamentos, da construção como pessoa, né, ele vem através da educação. Então, assim, a educação para mim é um pilar muito importante. E hoje não tem como... Um ponto que o João tocou sobre ser empreendedor, sobre ser... O que a pessoa quer que seja. Hoje, por exemplo, a gente tem vídeo de 5 segundos no TikTok. Eu não sou contra isso. Mas, assim, a educação sempre deve ser o pilar para a vida de uma pessoa, né? Eu acho que a educação é um ponto muito e tem sido muito importante na minha vida. E eu quero continuar a estudar. É claro, a educação tem processos, né? Eu continuo seguindo esses processos. Estudar e dividir esse conhecimento com outras pessoas, né? Sim. Acho que esta é uma grande questão e importante. Aquilo que a gente aprende, a gente não aprende só para nós. Uhum. Né? A gente aprende com a responsabilidade de passar esse conhecimento para frente também. Eu sou professor. Foi meu professor também. Então, né? Há um tempinho, Sim. 29 anos e alguns dias, alguns meses. Opa! Né? Então, assim, nesse processo todo, né, eu acho que uma das coisas que eu aprendi como professor é a importância de transmitir o conhecimento para outras pessoas. Aquilo que eu sei, né? Sim. E a importância de aprender também com os outros, né?
muita gente tem a ideia de que o professor é aquele que sabe, né? Ok. Né? Mas não, o professor é aquele que aprende, né? O professor é aquele que está aberto para aprender. E todos os dias, a todo momento, a gente está aprendendo, inclusive com os nossos alunos, né? Que muitos veem como aquele que não sabe, o aluno que está lá para aprender. Sim. Né? Mas ele também tem uma história de vida, ele também tem um conhecimento, é claro que diferente do nosso, né? Sim. Né? Mas a gente aprende, estar aberto para aprender e aberto para ensinar. Na minha abordagem, acho que eu falo sobre a imigração. Dentro do processo da imigração, a gente descobre que somos uma potência. A potência no sentido de elevação, que a gente tem capacidades que dentro do contexto do nosso país a gente nunca imaginou que iria alcançar isso. Pô, eu nunca pensei... vou dar um exemplo, né? Eu fiz a entrada de um processo de mestrado na PUC. Na verdade, eu passei no mestrado para a PUC. Só que só não consegui fazer porque eu não tinha os R$4.000 para fazer a matrícula, né, de abertura, para depois, posteriormente, eu conseguir uma bolsa. E também teve o processo de questionamentos. Porque tem coisas que... Eu vou ser sincero, aqui eu estou sempre repetindo de Angola, porque eu sei que vocês podem não entender o contexto que eu estou me referindo. Porque quando você fala mal de... Não falar mal do país, fala da realidade que está acontecendo em Angola, as pessoas dizem, não, isso não é verdade. Cara, eu nunca teria pensamentos, exemplo, hoje eu escrevo sobre filosofia africana, vamos supor. Sobre identidade, sobre cultura e algumas reflexões hoje. Mas a educação, ele me deu esse processo de abertura. Então, hoje, eu sou um pouco mais crítico sobre algumas questões, sobre algumas situações, por exemplo, que acontecem dentro do processo de ensino e aprendizagem no nosso país. Isso é fruto do quê? É fruto do processo do ensino, conforme falou o professor João, né? Porque eu aprendi com outras pessoas. Eu tenho um desejo de transmitir isso para outras pessoas. Aliás, eu tenho pensado agora, o governo de São Paulo abriu a abertura, né, para quem é estrangeiro poder se inscrever nesse processo seletivo. Espero que eu possa me inscrever e passe também, para ser um professor, para passar essa experiência, né, e esse conhecimento, não só uma questão técnica, mas também, acho que o conhecimento, quem fala isso, é Granger, né? O conhecimento, ele também não é só uma questão de intelectualidade, uma questão, é um processo que vem apenas através da leitura. O conhecimento também tem a ver com experiências. Então, um dos grandes desejos que eu tenho é passar essa experiência como angolano dentro da sala de aula, né, das escolas brasileiras, e particularmente em São Paulo. Com certeza tem e terá muita contribuição para a nossa educação aqui do estado de São Paulo. Sim. E você tratou de uma questão importante, que é a tradição, o conhecimento tradicional. Sim. Hoje a gente vive num mundo que meio que esqueceu um pouco a tradição, esqueceu valores. Né, que a sociedade sempre cultivou. Não que a gente tenha que cultivar valores antigos ou ultrapassados, mas que a gente tem que aprender com a nossa história. Uhum. Né? E o Brasil é um país que foi formado pela colonização. Uhum. Né? Um Brasil e essa colonização ela aconteceu basicamente com o trabalho escravo. Sim. Né? E acho que você tocou na questão da filosofia africana. Que você poderia dizer para nós sobre algum ensinamento da filosofia africana para a gente? Eu acho que... Ariel tem uma pergunta? Acho que você está... Não. Pode falar. Então, eu acho que sobre a questão da filosofia africana, esse o modo de pensar. Eu tenho sobre o artigo que eu escrevi, não vou me lembrar agora, mas eu tenho uma questão sobre o epistemicídio, a morte do pensamento africano. Se o africano apenas é um corpo, talvez aqui a gente entraria nessa questão da filosofia cartesiana.
sobre o ser que pensa. Ou seja, só existe ser porque ele pensa, né? Eu penso, logo existo. A existência através do pensamento. E aí a gente entra num problema muito grave. Então, se o corpo... Porque o professor falou sobre a questão da escravidão, né? O escravo é um corpo. Corpo no sentido de que ele serve para uma única função, que é trabalhar. O escravo não pensa. Então, se o escravo não pensa, dentro da filosofia cartesiana, não existe como pessoa. Então, qual é o espaço da filosofia africana? Se o escravo é o africano. Ele não é um ser. Não é um ser. Então, e para que alguém seja um ser, ele precisa pensar. Bom, enfim, essa é uma discussão muito complexa. Inclusive, algumas instituições não dão abertura sobre a questão da filosofia africana. Mas a filosofia africana não apenas aborda a questão da ancestralidade, a questão da identidade, mas aborda questões bem mais profundas, que são atuais. O professor falou também sobre a questão de escravo. Eu sempre falo assim sobre a identidade. A gente tem a digital, né? Então, assim, não existe várias digitais de Oscars no mundo. Só existe uma digital que é minha só. Não vamos identificar outras digitais. Então, a questão da identidade está ali, pertence a um determinado povo. Então, quando a gente tira a filosofia, tira a identidade também dentro de um povo. Estamos a anular totalmente esse povo. Porque tira a filosofia, se a filosofia tem a ver com sabedoria, né? O amor a esse conhecimento, que esse conhecimento não estamos a nos referir a algo simplesmente por escrito, mas pode ser também algo transmitido de geração em geração, porque conhecimento é isso, né? Conhecimento não significa chegar numa carteira dentro da sala de aula, sentar e adquirir conhecimento. Conhecimento pode ser adquirido de várias formas, de várias maneiras. Claro, não menosprezando aqui o conhecimento adquirido dentro das salas de aula. Acadêmico, né? Acadêmico, né? Aliás, eu sou um professor, então estaria jogando fogo contra mim mesmo. Então, a filosofia africana aborda essas questões, né? Não apenas subjetivas, mas questões claras, concretas, sobre a África e a diáspora. E é um campo que precisa, né, de muita descoberta, apesar que hoje o termo mais conhecido sobre a filosofia africana tem sido Ubuntu, né? A existência através de outras existências, a existência através da comunidade. Mas a filosofia africana vai além do termo Ubuntu, né? Que um professor um dia disse, não, mas foi apenas uma cópia da filosofia cartesiana. Isso não é verdade. Porque penso, logo existo, então a filosofia Ubuntu vai falar pertenço, logo existo, né? A existência através do pertencimento dentro de uma comunidade. Mas a filosofia africana não se resume apenas à filosofia do Ubuntu, né? Então, a filosofia do Ubuntu é parte da filosofia africana, né? Essa questão do pertencimento, né? Sim. Eu sou alguém, Isso. indivíduo, né? Isso. Mas eu também sou alguém que faz parte de uma comunidade. Né? E enquanto ser humano, alguns até já tentaram, eventualmente, por algum tempo, quero viver isolado do mundo. Sim. Né? Eu não quero viver com outras pessoas. Né? Mas enquanto ser humano, a gente sabe que nós precisamos viver com as outras pessoas para sermos também nós mesmos. Né? Então eu não sou o ser humano completo se eu não vivo ou convivo com outras pessoas. Né? Alguns até tentaram se isolar aí por algum tempo, por alguma razão, mas via de regra não com sucesso, pelo menos para um longo prazo. Né? Então, assim, esse pensamento de pertencer a uma comunidade, pertencer em uma comunidade, você citou antes, né, que para vencer desafios na vida, e você está vencendo um desafio na vida, né, nós precisamos das outras pessoas, dos amigos, da família, né, das pessoas que estão ao nosso redor, para dar apoio e suporte, porque a gente não vai conseguir sobreviver sozinho, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente.
A comunidade é muito importante nesse processo de... Aliás, o ser humano é um ser social, né? E a pandemia nos mostrou isso. A pandemia é o exemplo claro que o ser humano é um ser social. Vocês viram como é que ficou São Paulo? Era um deserto, né? Então, assim, nós somos seres sociais. Não existe alguém, por mais bom, por mais tranquilo que seja, que queira viver sozinho e viver... Bom, sei lá, tem gente que vai lá no Rio, fica lá, faz um acampamento lá, vive sozinho, mas quando vem a pegada, aí não consegue ficar, né? Sai correndo para buscar socorro. Sim, sim. Então, assim, somos seres sociais, sem chance. E isso... Por que eu estou aqui hoje? Porque conheci vocês. Então, assim, o Além das Páginas, ou o projeto, né? É uma comunidade. Acabei... Pode falar, acho que a Aria quer falar alguma coisa. Não, essa questão do conhecer, a gente conversa daqui a pouco. Ok. A ideia do João, no podcast, nas nossas conversas, era ser o mais neutro possível, né? Ok. Porém, essa conversa que a gente está tendo nos levanta algum questionamento, né? Você comentou que quer ser professor, falou do processo seletivo, quer entrar na rede. João, professor de filosofia, eu tô com aula de filosofia também. Você provavelmente vai dar aula de filosofia. E o Estado vem diminuindo significativamente, né? As aulas de sociologia, filosofia. E você comentou, se eu ainda estivesse na Angola, provavelmente não seria tão crítico como eu sou aqui. Sim. Vocês acreditam que de alguma forma estão tirando essa nossa capacidade de ser crítico também, diminuindo acesso a essas matérias? É uma pergunta para os dois, né? Vocês estavam... e eu aqui pensando o tempo todo. Meu Deus. Bom, eu já acho que... Eu quero falar primeiro como estrangeiro, né? Acho que eu tenho essa oportunidade. Depois o João fala. É o seguinte, cara. Essa questão aí... algumas pessoas podem falar, não, Oscar, poxa, acho que você está se descobrindo, você é da esquerda. Não tem a ver com a esquerda, não tem conhecimento, não tem a ver com a esquerda, não tem a ver com a direita. É bom deixar isso claro. Então, assim, cada um tira as suas conclusões. Isso está muito, muito em alta aqui. Entendeu? Também, né? Está muito na pauta. A polarização. Desse extremismo político, né? Você acha que a educação por si só é de esquerda mesmo? É que a educação se tornou política, né? Esse é o problema que temos no Brasil. E eu sempre falei para minha esposa, deixa eu só dar um exemplo. A minha esposa é professora de geografia. Eu sempre falei para ela, acompanhe a questão de São Paulo. O Feder, né? O secretário da Educação. Cara, parece que eu não sou estrangeiro, né? Conheço até esses caras aí. É porque eu acompanho todo esse processo. Eu falei para minha esposa assim, eles estão diminuindo a carga horária das ciências humanas. Isso aí é privar o conhecimento. E aí tem muitos itinerários. Então, minha esposa estava dando aula, né? Ela pegou... Como é que chama essas aulas? Itinerários formativos? Não, itinerário não. Projeto de vida. Projeto de vida, mas ela estava como professora não assistente. Como é que chama? Eventual? Eventual. Professora eventual. E aí eu fui dar olhada, né, na grade, perguntei para ela, e quais são as aulas, quantas aulas de filosofia ela tem durante a semana na escola? E primeiro, o conteúdo se tornou um slide. Você privar o professor da liberdade de trabalhar como professor. E eu vi alguns conteúdos lá que praticamente, na verdade, precisam ser revistos também, que falam sobre a África em particular, que eu pessoalmente não concordo, porque não é verdade. Né? Mas respondendo à sua pergunta, isso é um problema muito sério, retirar as disciplinas como ciências humanas. Nós em Angola, hoje já não existe mais filosofia dentro das escolas. Então, assim, já teve uma lei que agora a filosofia, hoje se você for para Angola, não tem aula de filosofia. Por que não tem filosofia? Porque a aula de filosofia vai levar o aluno a pensar, a questionar. Então, o que eles estão tirando dentro das escolas? O questionamento. Eles querem cultivar ou formar seres. Bom, não seria talvez essa palavra correta, mas é máquinas, né? Vamos fazer isso. 1 mais 1 é igual a 2, tá ok? Não tem por que perguntar, mas por que 1 mais 1 é igual a 2?
Não existe uma outra alternativa. E quem faz isso? São as ciências humanas que dão essa possibilidade para que o aluno possa questionar por que 1 mais 1 é igual a 2. Existe uma outra possibilidade. Não estou dizendo que 1 mais 1 não seja igual a 2, né? Mas existem outras possibilidades, outros caminhos. E quem dá essa abertura para esse questionamento é as ciências humanas, que está sendo diminuindo as suas cargas horárias. E não só outros professores de outras matérias tomando conta das disciplinas de ciências humanas. Quando é que eu e vocês daríamos aula de matemática? Eu nunca. Por que o professor de matemática tem que dar aula de filosofia às vezes, ou itinerários voltados às ciências humanas? Essa discussão ela é bem complexa e polêmica. Existem várias formas de enxergar Sim. a educação e politicamente também dentro de diversas formas diferentes de pensar. Então, existe aquela ideia, né, da formação técnica para o trabalho, a formação para a universidade, a formação... João, só descorto palavras, acabei, mas assim, eu fui formado num curso técnico, como eu falei no início, né, numa ITEC. E eu nunca tive disciplina de filosofia ou sociologia. Sempre foram disciplinas de cunho técnico. Profissional. Voltado para o mercado de trabalho. Exatamente. Eu sempre fui formado voltado para o mercado de trabalho. Então, o que me levou a esses questionamentos hoje que eu faço? Porque eu tive que voltar para a área de ciências humanas, né? É uma das discussões, né, várias, sim, que a gente faz enquanto educador, né? É que a pessoa, o ser humano, ele não será só um trabalhador. Sim. Né? É claro que dentro de uma sociedade capitalista voltada ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho, sem dúvida, sim, é importante. E a gente vai precisar dele para sobreviver. Sim. Né? E para crescer enquanto país. Né? Porém, a formação geral básica, né? O jovem, o adolescente, a criança, ele precisa ser formado não só para ser futuramente um profissional, uma área específica, mas ele precisa ser formado enquanto pessoa. Né? Por isso que todas as áreas do conhecimento devem ser abordadas, né? E o jovem, a criança, o adolescente, sim, ele precisa ter acesso a todas essas áreas do conhecimento para que ele seja, de fato, uma pessoa completa lá, enquanto adulto. Né? Então, ele vai ter lá a formação técnica, se for o caso, ele vai ter a formação acadêmica para futuramente entrar numa universidade, dentro da área que ele escolher, sim, mas ele também precisa ter a formação enquanto pessoa, né? Enquanto um cidadão que faz parte de uma sociedade, né? E que precisa viver nessa sociedade, precisa interagir nessa sociedade e precisa compreender como esta sociedade funciona. O que a gente observa, não sei se vocês concordam comigo, né, é que hoje boa parte das pessoas que fazem parte da nossa sociedade, de fato, não compreendem, né, como ela é de verdade. Né, como ela funciona de verdade, as instituições políticas, as instituições econômicas, né, como elas funcionam, até mesmo, você mencionou, sim, a religião, até mesmo as religiões. Exatamente. Né? Então, o jovem precisa aprender, para ser um cidadão completo. Ele precisa compreender, né, como que, de fato, esta sociedade funciona. Então, as questões políticas, como, por exemplo, essenciais, né, o que é uma república, o que é uma monarquia, o que é um sistema democrático, o que não é um sistema democrático, o que é bom para o cidadão, né? A democracia ou a não democracia. Então, essas discussões, né, elas são importantes. Né? E muito se fala hoje, né, nós estamos aqui numa mídia social, né? Sim. E muito se fala hoje nas mídias sociais, e até pela liberdade de divulgar as suas ideias, enfim, né?
de que os professores, sei lá, são doutrinadores Doutrinadores. de crianças, né? Eu estou na educação há mais de 29 anos. Nunca vi isso nas escolas, pelo menos que eu trabalhei. Estão querendo são várias. descredibilizar o professor o tempo todo, então, né? O professor, ele é alguém que vai estar ali para seriamente passar um conhecimento técnico, no caso da disciplina específica dele, né? Mas também ético, né? de compreender como essa sociedade funciona e de se posicionar eticamente, criticamente, dentro dessa vida social que a gente tem. Então, assim, é óbvio que essa ideia de um doutrinador, pelo menos na experiência que eu vivi em diversas escolas aqui no estado de São Paulo. O João tá falando assim, tá, mas ele me doutrinou, tá? O Ariel foi meu aluno há pouquinho tempo atrás, né? Uns 10 através dele eu conhecia a filosofia, né? E até aquele momento eu não entendia o que era filosofia. Ok. Depois que eu comecei minha primeira graduação, aí algumas matérias você via, ali eu me apaixonei. Aí depois quis cursar filosofia também. Eu acredito que essa questão de doutrinação, eu sempre acompanho minha esposa porque ela dá aula, hoje ela está dando aula em colégios, né? E sempre que ela vai fazer preparação de um material, de uma matéria, de um conteúdo assim para lecionar, eu acabo acompanhando. Então, assim, não tem nada de doutrinação. O que ela precisa apresentar é a realidade. Este levar o aluno a ter essa capacidade de questionar. Sim, é uma questão histórica. Exatamente. Historicamente, um curso de humanas tem uma tendência ali a um pensamento de esquerda, né? Mas também um curso de economia vai ter um pensamento mais voltado à direita. Eu acho que a politização de tudo isso, porque até o João levou isso para as questões religiosas, até hoje a gente dentro das igrejas, não dentro das igrejas, né? Teve marcha aí para Jesus, aquele nem marcha para Jesus, né, na verdade. Aí marcha para político. Né? Não Outro ponto. tenho nada contra os políticos que vão para marcha. Que eu estava segurando aqui para não tocar, né? Você com seu posicionamento, sua visão, como você enxerga a igreja, como a igreja se posiciona. Porque eu converso muito com o João, né? Aí ele sempre fala que o ser humano tá em busca de um Messias, né? De um Salvador, e tenta encontrar em um político que vem com esse discurso a solução para tudo, como se tudo fosse se resolver automaticamente. Você acha que dentro da igreja isso é mais presente? Eles tentam se posicionar de acordo com os valores que consideram corretos? Como funciona? Santo Agostinho é um padre... Santo Agostinho, ele é um padre e um grande estudioso, né? Foi padre, um estudioso católico, né? Santo Agostinho, um teólogo, um dos maiores teólogos, né? que a gente tem. Ele diz o seguinte, que a alma do ser humano não tem descanso enquanto não encontrar o Criador. Enquanto não encontra esse ser supremo. E você trouxe essa questão da messianidade, a questão do Messias. Quem vai nos salvar? Essa é a grande questão dentro dos judeus. Nós queremos um Salvador. E onde a igreja busca esse Salvador? Porque há um imediatismo. O mundo precisa de um Salvador. Não, o Brasil precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Messias. E, infelizmente, as pessoas trouxeram interpretações totalmente desconexas. Eu sou a favor da vida, é claro. O meu posicionamento é um pouco complicado, porque as pessoas podem dizer, não, Oscar, então a gente já sabe de que lado você está. Não, isso não é um problema. Mas a igreja, principalmente a igreja brasileira, hoje a gente não sabe definir, não sabemos onde a igreja brasileira está. Se ela é uma igreja... Na verdade, ela é uma igreja da política, essa é a verdade. E isso nos incomoda. Nos incomoda como cristãos, verdadeiros e genuínos. Porque assim,
Cara, não tem como. A nossa figura é Cristo. Nossa figura não é o governador, o presidente. Nossa figura é Cristo. Então a igreja não sabe por onde está caminhando. Nós vimos agora nas eleições como é que foi. Então é muito triste. Infelizmente, esse é o meu posicionamento em relação à igreja brasileira. Cara, Deus me livrou de ter saído de uma igreja porque eu não sei o que ia acontecer comigo na época das eleições. As pessoas se tornaram idólatras de políticos. Que é isso? É muito difícil definir hoje a igreja brasileira em relação à questão essa políticas. Conversa aí ela é longa. A gente vai ter... É melhor a gente ter outras conversas, outro momento sobre isso. O nosso tempo já está se esgotando aí, então, de repente, para um... Não era nem para você ter feito uma questão sobre isso. Aí eu nunca mais vou trabalhar em nenhuma igreja aqui em São Paulo. Mas tudo bem. A gente faz o Deus de tenda mesmo, então... Né? Mas é isso, então, Ariel... A conversa com o Oscar foi tão boa que teve que ter parte 1, parte 2, tá? Oscar, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo trocar esse papo com a gente. Desculpa não te arrumar mais nenhum emprego aí em igreja, mas é que são assuntos que a gente tem que conversar. É legal receber pessoas que se posicionam, sabem ser críticas e sabem ser neutras, né? Saber o que não ser extremista para nenhum lado. Isso é muito legal. Eu não sou liberal, porque tem muita gente falando, tem muita gente que está se tornando teólogo liberal, mas assim, eu tenho o meu posicionamento. E assim, eu não aceito enterrar meu diploma. Hoje eu não aceito alguém colocar meu diploma no lixo, porque eu sei o quanto isso me custou. Porque tem gente dentro das igrejas querendo colocar o diploma da gente dentro do lixo. E calar nossas vozes dentro das igrejas. Não, eu tenho o meu posicionamento, isso é importante. E você falou de algo importante, de posicionamento. Tem um Paul Tillich, é um teólogo, ele é alemão, depois foi para os Estados Unidos por questão da perseguição. Tem um livro dele que fala sobre no limite. Então ele diz o seguinte, às vezes a gente precisa ficar por cima do muro, isso não é um problema. Mas também às vezes a gente precisa se posicionar. Então eu não tenho medo de ficar no muro em muitos momentos, mas também não tenho medo de expor aquilo que eu penso sobre a realidade, né? Sobre um assunto concreto. O resto é acreditar nas escrituras sagradas, né? E Deus virá, é isso. Essa é a solução. Isso aí. Pessoal, quero fazer um agradecimento especial aí a todos os nossos patrocinadores, o pessoal da SME, Cursos Profissionalizantes, da Sabrina Torre Personalizados, lembrando, essa canequinha incrível são deles, e também a galera da Oeste Pets, tá? Estão sempre dando cuidado pra gente, não brincadeira. Pra gente não, mas se vocês tiverem um bichinho, é com eles mesmo, tá? Valeu!